é apenas um resumo, porém esse resumo é como que um extrato, do ponto de vista mais alto, mais elevado, do que compreendemos sobre a doutrina cristã. Pedro, ele vai nos trazer aqui aquilo que é o argumento supremo da doutrina da ressurreição. Falo com reverência no meu coração. Nós temos muitas exposições, inclusive de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição. Porém, não há uma exposição tão grandiosa como essa que nós encontramos aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 24. Eu quero levar vocês a ver isso com muita calma, antes de nós entrarmos aqui na mesa do Senhor. O primeiro ponto que eu quero que vocês observem, que o Salmo 16 é um cântico profético. Quando você lê esse salmo, se você desconhece Atos 2, especialmente essa porção, versículo 24 ao versículo 28, você nunca saberá a grandeza desse salmo. Você vai passar por toda a sua vida, vai ver esse salmo e você vai achar que é mais um salmo. Deixa eu colocar algo de maneira bem particular aqui para vocês. Meus irmãos, não tem nenhum salmo aqui registrado que não seja de uma extraordinária grandeza espiritual. Não há. Como não há em Provérbios, não há em Eclesiastes, não há no livro de Jó. Os livros poéticos, eles são livros que nos ajudam a interpretar a Bíblia. A poesia cristã, baseada especialmente nesses livros, é uma poesia hermenêutica, exegética, porque elas nos ajudam a interpretar toda a palavra de Deus. Então aqui você vai ver que é um salmo ou um cântico profético. Observe o versículo 25, que está assim: porque a respeito dele, diz Davi. Então Davi estava cantando de maneira profética. O versículo 29 de Atos 2 diz a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós hoje. Então, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que este salmo não tem nada a ver com Davi, ele não faz referência a Davi, ele faz referência a Cristo. Então, esses argumentos é muito importante. Veja o versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Esses argumentos de Pedro aqui é simplesmente para que nós tiremos os olhos desse salmo de Davi e coloquemos em Cristo. É um salmo cristológico. Agora, observe que há algo que precisamos ver nesse salmo cristológico. Davi, ele era um profeta. Davi foi um profeta. Talvez alguns irmãos não compreendam isso, porque não veem Davi como vê Isaías, Jeremias. Claro, ele não era nesse grau de profeta. Suas profecias se baseavam em cânticos. Seus cânticos eram proféticos. Se você volta para o livro de Reis, você vai ver a família de Asaf, Amã, Jedutum. Estas famílias eram famílias de cantores que o próprio Davi separou. E muitos deles eram cantores proféticos, eles profetizavam em forma de cânticos. Então, é isso que eu quero que você observe aqui. Davi, ele era um profeta e ele falava a respeito de Cristo. E o fato unificador dentro deste salmo é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E o que Pedro está dizendo, tendo em vista esse salmo e o interpretando e o aplicando, ele está dizendo que Deus não tinha uma outra alternativa a não ser ressuscitar a Jesus. Sabe, irmãos, irmãs, nós muitas vezes falamos essas coisas de forma retórica.
Nós falamos porque ouvimos. Ah, Deus ressuscitou a Jesus. Ah, porque Deus ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou a Cristo. Nós falamos isso sem compreender a doutrina que compreende uma declaração como essa. É aqui que nós temos que entender. O que Pedro está dizendo é que Deus não tinha uma outra alternativa a não ser ressuscitar a Cristo Jesus. E por quê? Observe 2 versículos. O versículo 22, ele diz: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. A palavra que é aprovada, ela vem de um texto, de um termo do texto grego, que significa uma pessoa que está a todo tempo sendo observada. A todo tempo ela está sendo minuciosamente observada. Esta é a ideia da palavra apoidekume no texto grego. Uma pessoa que está constantemente sendo inspecionada. Por quê? Deixa eu dizer algo para vocês. Na lei, no Antigo Testamento, quando um cordeiro era separado para o sacrifício da expiação, ele tinha que ser minuciosamente examinado. Ele não podia ter mancha, ele não poderia ter nenhum defeito. Então, esta palavra é muito rica, porque ela nos abre o significado disso na pessoa do Senhor. Ele foi, durante 33 anos da sua vida, minuciosamente observado. Isso é muito importante para nós. Todos os seus atos, todas as suas palavras, estavam diante de Deus, sendo detalhadamente, minuciosamente inspecionado. Veja o versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nosso Senhor Jesus, quando ele desce do Monte Hermon, ele poderia muito bem seguir a sua trajetória a partir dali. Eu já repeti isso várias vezes, vou repetir mais uma vez. Em Lucas 9:51, diz que chegou o dia da sua ascensão. Ele deveria ter sido tomado pelos céus, ou retornado aos céus, a partir do ano. Toda a glória da sua integridade, da sua vida, da aprovação, do homem aprovado diante de Deus. E ele foi aprovado diante de Deus. Se você toma toda a sua vida, até os 30 anos, quando ele chega até João Batista para ser batizado, você lembra o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele faz uma afirmação sobre o homem perfeito que ele era. Durante os seus 30 anos de vida, na casa dos seus pais, ele foi um homem digno, ele foi um homem perfeito, ele cumpriu a lei. Socialmente, moralmente, não havia nenhuma nódoa no seu caráter. Então João diz isso: eis o Cordeiro de Deus. João 1:29 está assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João 1:36 diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Amados irmãos e irmãs, pode ser 1:26 e 1:39, depois vocês corrijam aí. Aqui há 2 testemunhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a sua obra. Eis o Cordeiro de Deus. É a sua pessoa. Amados irmãos e irmãs, observe bem. Aqui há algo que nós temos que ver sobre esse bendito Senhor. Não havia nenhuma nódoa, nenhum pecado, nenhuma mácula. Ele prosseguiu toda a sua vida, o homem imaculado. Durante os 3 anos do seu ministério, até o Hermon, da tentação até o Hermon, foram 3 anos. O Evangelho de Lucas nos oferece essa didática maravilhosa. Do capítulo 2
até o capítulo 4 são 30 anos. Do capítulo 4 até o capítulo 9 são 3 anos. Do capítulo 9 até o capítulo 24, 6 meses. 6 meses. Lindo isso. Essa é didática.